Saudamos você que nos assiste com a graça e a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe grandemente a tua vida e que hoje você possa sair daqui alimentado espiritualmente por aquilo que há de ouvir. Nós estamos reunidos como igreja, já tivemos a oportunidade de apresentar a Deus os testemunhos de gratidão e também os pedidos. E agora nós vamos dar início à parte mais solene do culto, que é o momento onde vamos estudar a palavra na mensagem. Mas antes disso, nós vamos fazer aquilo que o Senhor nos ordenou, conforme está em Malaquias, capítulo 3. E eu convido os irmãos a abrirem as Bíblias em Mateus, capítulo 23, versículo 23. Há quem diga que os dízimos são ordenanças restritas apenas ao período do Antigo Testamento e que quando Jesus morreu na cruz, estas ordenanças também foram cravadas. Porém, não é o que a Bíblia diz. Em Mateus capítulo 23, versículo 23, Jesus disse aos fariseus: Ai de vós, escribas e fariseus! Em seguida diz: Porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Ou seja, continuem sendo fiéis na devolução dos dízimos ao Senhor. E nota-se também que dízimo não é uma questão de pastor de hoje, né? Há quem pense isso, principalmente quem não tem contato com a Bíblia, acha que dízimo é capricho do pastor para ele ganhar dinheiro. E não, a Bíblia foi escrita há cerca de 2000 anos atrás e lá já estava a ordenança de que era corrente na época o dízimo. Por que ele foi instituído? Foi instituído com o propósito de propiciar um meio para que a causa de Deus avançasse. Afinal de contas, sem recursos não há como fazer a obra. Então, Deus proveu que cada um contribuísse com 10% da sua renda e aí as pessoas consagradas levariam a verdadeira mensagem àqueles que necessitam. Depois que Jesus ressuscitou, nas suas últimas recomendações, ele disse o seguinte, Mateus 28, versículos 19 e 20. No 19 ele diz, Ide e ensinai. E no 20 diz, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Então, Jesus mandou ensinar sobre o dízimo e também sobre todas as demais coisas que ele ensinou. Por esta razão estamos falando aqui. Há quem não goste, mas se você não gosta, aí não é comigo que você tem que discutir, certo? Nós estamos aqui para transmitir a verdadeira palavra do Senhor. Lembrando que os dízimos e ofertas encaminhados a este ministério são usados para o avançamento da pregação da verdade que você escuta aqui pelos vídeos. Eu tenho comigo um material do nosso curso de estudos bíblicos. Estou aqui com este material do nível 3, Características da Igreja Verdadeira dos Últimos Dias. Este material é gratuito e é enviado àqueles que têm interesse de estudar a palavra, custeado por dízimos e ofertas. E temos também material para evangelismo, folhetos que estão disponíveis para você fazer o teu trabalho. Entre em contato, solicite, nós vamos te informar quais são os títulos disponíveis e você faz o teu pedido. Você só vai pagar o correio, o material já está pago. E além disso, também os dízimos e ofertas são usados para custear as despesas daqueles que estão 100% dedicados à obra do Senhor. Não é o meu caso, eu não vivo do Evangelho, eu também dizimo e oferto como vocês, por opção. Mas há no ministério quem trabalhe 100% para a obra e o trabalho dele é custeado pelos dízimos e ofertas. Vamos nos colocar em pé, vamos louvar a Deus. Irmãos, até vou pedir uma licença que hoje está muito frio, eu vou botar a jaqueta, viu? Não vou ficar de terno não. Vamos então cantar, louvar a Deus. Vamos nos colocar em pé? E aí aqueles que se prepararam poderão fazer a sua devolução.
Foi quando com Cristo tive um encontro que jamais esquecerei. Da vida cansado no mundo com tanto amor me chamou, amor que eu jamais fiz por merecer. Vinde a mim se estás cansado, eu te aliviarei. Com tanto amor me atraiu, com tanto amor eu não resisti. Meu melhor momento eu encontrei melhor. Vamos nos colocar de joelhos e falar com Deus. Senhor nosso Deus, viemos agradecer as bênçãos dadas até aqui, nesta ocasião, nesta reunião. Te agradecemos também porque o Senhor tem permitido ao teu povo apresentar os dízimos e ofertas. Pedimos que o Senhor venha abençoar e prosperar a vida de cada um dos irmãos, a fim de que eles sempre tenham o suficiente. Pedimos, ó Deus, que o Senhor nos abençoe nesta segunda hora e que a palavra possa preencher a necessidade das nossas almas e dos corações. Amém. Abençoe aqueles que nos assistem pelo vídeo, que também sejam eles alimentados na medida das suas necessidades. Amém. Pedimos a Deus que esteja conosco, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Irmãos, a mensagem de hoje está no livro de Romanos, capítulo 2. Quando é que nós vamos parar de falar sobre Romanos? Bom, eu não sei, né? Vamos deixar isso com Deus. Mas hoje nós vamos tratar este assunto. Eu sei que quem nos assiste pelo canal pode até estar achando estranho, porque o ministério tem uma luz muito grande com respeito a profecias, né? E eu creio que esta é uma das forças da mensagem que o Senhor nos deu. Mas, por alguma razão, né, Deus tem nos levado a outros temas também. E lembrando que a Bíblia tem mais de 1000 páginas. Então, cabe a Deus, né, Ele colocar para nós qual é o conteúdo mais adequado para cada momento. Nós estamos vindo, nas últimas semanas, tratando do livro de Romanos em ordem decrescente. E até hoje eu estive meditando que pode ser que isto faça algum sentido quando nós analisamos que a forma de Deus passar os ensinos na palavra é de trás para frente. É da direita para a esquerda. Eu sei que nós ocidentais estranhamos um pouquinho isso, porque nós aprendemos a ler da esquerda para a direita, fazer contas da esquerda para a direita e assim por diante. Agora, os orientais já não têm tanta dificuldade, porque a ordem de leitura de vários povos do Oriente é da direita para a esquerda. A exceção de um ou outro que também lê de cima para baixo. Mas nós não vamos entrar nisso, né? Os povos que usam os ideogramas. Mas as pessoas que usam esta escrita mais semelhante à nossa, os povos que usam esta escrita, leem da direita para a esquerda. Entre eles, todos os descendentes de
Abraão, tanto os ismaelitas quanto os israelitas, os árabes e os judeus. Em Romanos 2, no versículo 1, o Senhor começa falando uma coisa, por meio de Paulo, que para ser melhor compreendida, seria interessante termos lido desde o capítulo 1, versículo 28. E é o que nós vamos fazer, tá? Romanos 1, versículo 28. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e à mãe, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Aí sim entra em Romanos 2, versículo 1. Portanto, és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo que julgas a outro, pois tu que julgas, fazes o mesmo. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. E tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que, fazendo-as tu, escaparás ao juízo de Deus? Ou desprezas tu as riquezas da tua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Para aqui. Então, primeiro ele coloca a situação dos homens ímpios, aqueles que têm conhecimento de Deus através da natureza, porém, eles desprezam este conhecimento e andam na maldade. Por isso que é dito que eles estão cheios de tudo que é ruim, tudo que não presta. Iniquidade, prostituição, amor ao dinheiro, que é avareza, malícia, inveja, homicídio, contenda, etc., né? No versículo 30 diz que eles são aborrecedores de Deus. Isso define exatamente o que nós enxergamos hoje. Em geral, as pessoas aborrecem a Deus. Não que elas digam isso textualmente, mas quando você apresenta algo de Deus, elas ficam aborrecidas, não é verdade? Então elas aborrecem a Deus. São soberbas, presunçosas, inventoras de males, desobedientes, etc. E aí no capítulo 2, Paulo diz assim, olha, mas e você? Você é inexcusável quando julgas. Não estou acusando quem está aqui, certo? Estou falando o que a Bíblia disse. Você é inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque condenas a ti mesmo naquilo que julgas a outro, pois tu que julgas fazes o mesmo. É importante nós entendermos adequadamente esse verso. Paulo não está dizendo que todo aquele que aponta o pecado, ele está incluso aqui. Porque senão, coitado de Elias, né? Então Elias, né, ele julga o outro. Ele está colocando que errado é quem... Sabe, vou usar aquele provérbio popular, né? Você senta no seu rabinho para falar do outro. Não é assim que a gente ouvia na escola? Né? Então... aquele que faz a mesma coisa acusa o outro. Nós estamos vendo muito isso hoje no cenário da política, né? Em um dado momento, um levanta e fala do outro, né? Tá, daqui a pouco ele também está envolvido no bolo. Então, né? O que acontece? Paulo fala sobre isso. Olha, você julga o outro, mas você faz o mesmo. Quem sabe quantos estão hoje na cadeira de magistrados que estão fazendo o mesmo dos réus? Quem sabe, né?
E Paulo está falando das pessoas também que se dizem cristãs, né? Apontam os pecados dos outros, mas elas fazem as mesmas coisas. Mas ele não está incluindo aqui nesta classe aqueles que chamam o pecado pelo nome, porém não fazem as mesmas coisas. Há uma diferença. Entendem? Porque o diabo também ele quer inibir a declaração do erro, para que ninguém fale nada de ninguém, certo? Então é aquela coisa assim, panos quentes em tudo. Mas ele está dizendo de quem sabe e não faz. Tem gente que sabe e não faz? Existe muita gente que conhece a verdade e não pratica? Existe gente que prega, mas não vive? Sim. Existe? Então Paulo está classificando estas pessoas aqui. No versículo 2: bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. Deus vai justiçar estas pessoas. Verso 3: e tu, ó homem, julgas os que fazem tais coisas, cuidas que, fazendo-as tu, escaparás ao juízo de Deus? Irmãos, é uma coisa interessante. Deus nos chama para pregar o Evangelho eterno, a mensagem dos 3 anjos. E esta mensagem, em Apocalipse 14, versículo 12, ela apresenta uma bandeira. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Quem é idôneo para pregar esta mensagem? Só quem obedece os mandamentos e quem anda na fé de Jesus. Né? Quem não anda nesta linha, por mais que diga eu creio nos mandamentos, não é idôneo para pregar. É o que Paulo está falando aqui. Olha, você fala dos outros, porque querendo ou não, quando você fala do mandamento, você está expondo os transgressores. Correto? Mas se você não vive, então você vai ser julgado pelos mesmos mandamentos. É um problema para você. Você acha que vai escapar do juízo de Deus só porque prega a mensagem dos 3 anjos? E aí está uma questão, irmãos, que envolve tantos que hoje se dizem, né, pregadores da verdade. Não, eu visto a camisa dos 10 mandamentos de Deus. Mas só vestir a camisa não resolve, né? O jogador que está jogando mal, mesmo com a camisa do time, ele é retirado pelo técnico, porque senão ele vai acabar com o time dentro do jogo. Não é assim? Ele está com a camisa, certo? Está com a camisa certa. Mas ele está dando o coração ali, o sangue, está dando a alma por aquela causa, naquele momento. Se ele estiver fazendo o que a gente chama de corpo mole, então ele tem que ser retirado. Correto? Isso vale na vida cristã. Eu posso vestir a camisa dos 10 mandamentos, mas se eu não vivo os 10 mandamentos, acontece que a minha profissão não vale de nada. Ela é um auto-engano. Quer dizer, auto-engano em termos, porque Deus sempre toca a minha consciência se eu não vivo de acordo com a minha profissão de fé. Alguém toca a minha consciência, não é verdade? Aí no versículo 4, Deus fala para este cidadão, para este indivíduo: ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento. Irmãos, eu gostaria de fazer uma reflexão com os irmãos sobre este verso aqui, e para isso eu quero escrever a parte final desta frase aqui no quadro. Diz lá: a benignidade de Deus, ou a bondade, né, te leva ao arrependimento. Está aqui. A benignidade, ou em algumas versões a bondade. Então, irmãos, este verso muitas vezes foi mal interpretado, muitas mesmo. Então, quando Deus te move para falar para alguém: olha, você está andando no caminho errado, isso não se faz,
Né? A pessoa fala, para que fica só apontando o meu erro? Para que ficar apontando os erros dos outros? Você se acha melhor que os outros? Você é um juiz? Você fica só julgando os outros, não é assim? E você se acha o santinho e tal. Você acha que você não erra também? E aí quem conhece um pouco mais da Bíblia fala, não, eu acredito na bondade, né? Porque é a bondade que leva as pessoas ao arrependimento, certo? Agora, calma lá. Onde é que deve ser colocada a ênfase da frase? O que dá sentido a uma frase? O sujeito, o predicado, o adjetivo, o advérbio ou o verbo? O que dá sentido a uma frase, meus irmãos? O verbo, correto? Sem verbo, não tem ação. Sem ação, tem frase? Ou uma frase destituída de sentido? Não tem frase. Então, irmãos, o que dá sentido a uma frase é o verbo. Então, há quem foque no adjetivo. Bondade é um adjetivo relacionado ao substantivo Deus, correto? Deus é bondoso. Né? Deus é bondoso, ou seja, uma característica. Correto. Estamos falando aqui bondade e não bondoso. Mas hão de convir comigo que a bondade, ela não é uma palavra que subsiste por si só nesta frase. Ela está dependendo de quem? Da pessoa que é mencionada aqui, de Deus. Se eu tiro a pessoa de Deus, falar a bondade te leva ao arrependimento. A bondade em si é alguma coisa? Não, a bondade não é um indivíduo, um sujeito aqui. Então o que acontece? A bondade é dependente de Deus. Se eu tirar bondade da frase, tentem apagar aqui, ó. Deus te leva ao arrependimento. Faz sentido? Sim. Claro que faz sentido, né? Agora, Deus ao arrependimento, faz sentido? Não. Nenhum. Então, o mais importante, o que dá sentido à frase é o que está aqui, ó. Te leva. E agora sim a gente consegue interpretar melhor a ênfase da frase. Esta característica de Deus, ela faz alguma coisa, ela te leva. Ela te impulsiona. Se você fosse um barquinho e estivesse em cima da água, a bondade de Deus é como alguém que dá um empurrão. Certo? E você vai. Mas te leva para onde? Para o arrependimento. Então, agora vamos entender isso no contexto do que Paulo está falando. Paulo diz assim, olha, você fala e não faz. Você prega e não vive. Mas você está ignorando que a bondade de Deus te leva a se arrepender. Então, como é que você não se arrepende? É isso que Deus está falando. Está vendo como é que é diferente do que a gente já ouviu a respeito deste verso? O que a gente ouvia sobre esse verso era o seguinte, não, a gente não tem que ficar falando, é só mostrar bondade, porque as pessoas vão se arrepender. Tenta esse método então. Ó, quem já conseguiu isso, daí que venha me falar, tá? Quero aprender então. Quem que só na base do amor, de falar, não falar nada, perdão, né? Só ali, caladinho e tal, conseguiu converter alguém. Ó, se você já conseguiu, olha, você está melhor do que Deus, viu? Porque Deus mandou em Mateus 24, verso 14, que este evangelho do reino fosse pregado, anunciado. Não é assim? E ele mandou em Apocalipse 14, versículo 8, para as pessoas falarem, caiu Babilônia. E lá no capítulo 18, versículo 1 e 2, caiu Babilônia e se tornou morada de demônios. Você fala, olha, a igreja da pessoa está cheia de demônio. É uma coisa pesada. Pois é, mas Deus mandou falar. Mas de repente alguém achou um método superior ao do Senhor? Não sei, né? Eu não achei. Então, irmãos, o que está dizendo aqui? A bondade de Deus, ela te leva, ela te empurra, ela te conduz, te motiva a se arrepender.
E o arrependimento, ele leva a mudança de vida. Por isso que ele diz, para quem prega e não vive, olha, você despreza a benignidade, a paciência, a longanimidade de Deus, você despreza. Você está ignorando que Deus está te empurrando para se arrepender? Na verdade, ele não está ignorando, porque a voz da consciência fala com todo mundo, não é verdade? Então, por isso que no versículo 5, Paulo chega no ponto ali, ó. Mas segundo a tua dureza e o teu coração impenitente, entesouras ira para ti, no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará cada um segundo as suas obras. Deus faz o raio-x e enxerga qual é o problema lá dentro. O problema não é assim, não, é que um dia eu ainda vou conseguir, minha fé é fraca e tal. O problema é a tua dureza. O problema é o teu coração impenitente. Você está sendo convidado ao arrependimento, mas você prefere continuar como está. Coloque panos quentes. Já viram alguém que é da turma dos panos quentes? Né? Tudo que acontece, não, para que fazer escândalo? Não precisa, gente, que isso? E a turma do deixa disso, às vezes parece ser de Deus, né? Olha, tá vendo como é que ele é da paz? Ele não gosta de briga, né? Irmãos, tem muita coisa que para resolver tem que ser mexida. Olha, se essa parede começa a ficar com a pintura assim inchada, faz uma bola aqui, ó. O que é que você tem que fazer? Botar um quadro aqui em cima, né? Para ficar bem bonito daí. É isso? Quebrou, errou. Né? Você vê às vezes triste, né? Mas às vezes uma pessoa tem uma bola assim no pescoço aqui enorme. O que é que tem que fazer? Cirurgia. Tem que abrir por dentro, tirar. Não, mas se abrir vai sair cada coisa daí. Mas é bom que saia mesmo. Não é assim? Então, irmãos, pela natureza Deus nos ensina. As coisas morais também são assim. Tem muita coisa ruim aqui dentro, pois tem que ser tirado. E para ser tirado, vai mexer, vai cheirar mal, vai incomodar muita gente, dependendo do caso, não é assim? Vai doer e assim por diante. Mas é esta a forma de resolver. Este é o método da cura. Deus nos leva ao arrependimento. É a hora em que é feita a cirurgia. E aí, a conversão. Deus vai recompensar cada um segundo as suas obras. Mas antes que isso aconteça, é dada uma oportunidade a cada um de nós. E é bom que aproveitemos bem. Versículo 7. A recompensa de Deus será a vida eterna aos que, com perseverança em fazer o bem, procuram glória, honra e incorrupção, mas indignação e ira aos que são contenciosos e desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Glória, porém, e honra e paz a qualquer que faz o bem, primeiramente ao judeu e também ao grego. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Então, irmãos, consequências boas e ruins para quem faz o bem ou o mal. Mas primeiro para quem sabia mais. Por isso que ele fala, primeiro para o judeu e depois para o grego. Jesus certa vez disse, se a luz que há em ti são trevas, quão grandes trevas serão. Sabe aquela pessoa que já foi da fé? Aí depois você fica sabendo como ela está? Nossa. As pessoas até põem a mão na boca assim, né? Não é assim? Não acredito que fez tal coisa e tal. Por quê? Tribulação e angústia virão a quem faz o mal. Mas elas vêm primeiro para quem conhece mais. Primeiro para o judeu, depois para o grego. Faz sentido. Por quê? Quem sabia o que era certo, ele podia ter evitado aquele mal. Podia ou não podia?
Agora, quem não sabia o que era certo? Muitas vezes ele não podia ter evitado o mal porque ele não tinha consciência. Então Deus limita um pouco as consequências, né? Ou ele estende mais o tempo para que a consequência venha mais tarde. Até que a pessoa tenha tido oportunidade de ver com clareza que estava no caminho errado. Talvez isso explique o fato de que as piores pessoas vivem mais tempo, parece, né? Né? Tanta pessoa aí que você... uma multidão queria que morresse logo, mas não morre. Né? Você fala, poxa, tem até um ditado popular que fala disso, né? Como é que era? Esqueci agora. Vaso ruim não quebra. Vaso ruim não quebra, né? Fácil. Mas enfim, irmãos, se a gente olha do ponto de vista de Deus, agora estudando Romanos, a coisa começa a ficar mais clara, né? É que a pessoa tem muito pouca luz. Tem gente que é muito difícil de conviver, mas às vezes é porque a pessoa nunca teve oportunidade, ela nunca aprendeu algo melhor. E aí é difícil. Quer dizer, ela faz as coisas que nos incomodam, não porque ela queira nos incomodar, mas é porque ela não aprendeu a fazer diferente, certo? Então Deus dá tempo até que muitas pessoas possam falar para ela, olha, não é assim. De repente alguém senta com ela e fala, olha, o que você fez, você magoou o outro, ela não percebeu, daqui a pouco um virou as costas para ela não entendeu por quê e tal, lá daqui anos para frente, ela consegue enxergar e fala, puxa vida, acho que eu deixei um rastro aqui, né, de gente infeliz, de pessoas chateadas. Acho que o problema sou eu. Agora sim, chegou o momento em que ela foi iluminada. A partir dali, se ela continua no caminho, as consequências vão vir com bastante rapidez. Mas até lá, Deus limita. E nisso a gente vê a justiça e a sabedoria de Deus, né? É só Deus mesmo para equilibrar todas estas coisas. Com respeito a quem conhece muito, aí já explicamos, né? Aí não, você conhece, fez o errado, a consequência vem, e vem rapidamente. Até porque as pessoas esperam muito de você, se você sabe muito, né? Já ouviu aquela história do crente que escorrega? Para que adianta andar com a Bíblia debaixo do braço? As pessoas esperam um comportamento melhor de quem é crente. E é justo elas esperarem. Afinal de contas, quem é crente tem nas suas mãos a luz. Diz Salmo 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Quem tem luz deve andar na luz. Agora o inverso é verdadeiro. Quando alguém faz o bem, quem recebe primeiro as consequências do bem? Quem sabe mais. Aí como? Porque quem sabe mais, ele faz sabendo. Eu vou tentar fazer um comparativo com empresa, certo? 2 empresas nesse ano se deram bem, tiveram um bom lucro. Um exemplo hipotético, né? Eu não conheço essas 2 empresas, até. Mas, vamos lá, 2 empresas tiveram um bom lucro. Mas, internamente, o ambiente delas não é igual. Em um dos casos, a pessoa teve a sorte grande, por assim dizer. Ele tomou uma decisão e depois, 2 semanas depois de tomar a decisão, o governo baixou uma medida que fez com que todo mundo precisasse do produto dele. Produto que ele tinha acabado de fazer. Ele, nossa, rachou de vender, né? Agora, o outro, ele também se deu bem. Só que ele planejou. Então, ele já tinha planejado, ele sabia que haveria aquela demanda, né? E ele esteve fazendo tudo que era necessário e tal, e de repente abriu-se essa oportunidade. Qual das 2 empresas ganhou mais? A segunda, porque estava mais preparada para aproveitar a oportunidade, tinha condições de fabricar mais produtos, tinha uma melhor distribuição, etc., né? E aí conseguiu aproveitar. Ambas aproveitaram. Lembra quando saiu aquela exigência de kit de primeiros socorros para os carros? 2001. 2001 foi? Então, alguém ganhou dinheiro com aquilo, certo? Mas alguém ganhou mais do que outros. Extintor, né? Também. Extintores, enfim, né? Ou seja, quem ganha mais? Quem está mais preparado para a oportunidade. Quem tinha mais conhecimento, mais informação e usou aquilo para seu benefício. Isso vale do ponto de vista espiritual. Quem tem mais conhecimento e usa isso para benefício,
ele vai colher melhores resultados. Faz sentido? Faz. Por isso que glória e honra àquele que faz o bem, primeiro para o judeu. Então, para quem tinha aquela ideia de, não, melhor eu não conhecer muito da Bíblia, porque quanto mais eu conheço, mais eu tenho que fazer. Olha, está perdendo uma oportunidade, perdendo uma bênção. É como o dono da empresa que fala, não quero fazer nenhum curso com o Sebrae. Sebrae para fora da minha empresa. A gente sabe que o Sebrae é um órgão sem fins lucrativos que auxilia as empresas, né? Então você expulsar um consultor do Sebrae não é sábio. Né? Até que eventualmente eles mudem o modus operandi dele, lá, a forma de agir e tal, né? Mas até que isso aconteça, o interessante é que você abra as portas, veja o que ele tem para dizer, escute e, se for o caso, coloque em prática, certo? É o que vale também na lei do Senhor. Ora, se o Senhor vem apresentar uma palavra, você faz bem em escutar, porque você só tem a ganhar. Mas se não faz o bem, pode ser que você acerte sem saber que acertou. E nós já vamos falar, Paulo comenta sobre estas pessoas que acertaram sem ter o conhecimento da lei. Versículo 12. Porque todos os que sem lei pecaram, também sem lei perecerão. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Quanta gente está lá no hospital com câncer, tendo infarto e etc, né? Às vezes a pessoa fica lá, puxa, não sei por que aconteceu comigo, eu estava tão bem. Aí os parentes falam também, pois é, né? O fulano ele era tão forte, tão saudável, de repente assim veio. Olha, a gente já viveu um pouquinho, né? Então, claro, não no momento da dor, mas no momento adequado às vezes nos ocorre de perguntar para a pessoa, olha, mas como é que eram os hábitos dele? Ele gostava de carne? Não, carne não podia faltar no prato dele. E ele gostava da costela, aquela bem gordurosa mesmo. Ó, não surpreende ele ter tido um infarto. Correto? Eu perdi uma tia, né? Ela faleceu, problemas de coração. Mas ela punha manteiga no café e misturava, assim, né? Então, irmãos, é o seguinte, nós podemos fazer com o nosso corpo o que nós quisermos, correto? Todas as coisas me são lícitas, disse Paulo, mas nem todas me convêm. Aí a pessoa, não, está com câncer e tal, poxa, mas tem coisas que elas contribuem para que o câncer venha com maior velocidade. Tem ou não tem? Alguns hábitos de vida. E aí a pessoa, ela tinha todo o perfil de risco, por assim dizer, né? Ah, muito estresse, né? Mas por que tanto estresse? Não, porque o negócio é o seguinte, ele tinha que ganhar dinheiro, o filho tem que vestir roupa de marca, né? E tal, e daí faleceu. Adiantou? Então assim, são coisas, né? Quer dizer, ele achou que valia a pena. Quem sabe o Steve Jobs achou que valia a pena ser bilionário, visionário, não é assim? Lançar o Apple, não sei o que e tal, mas ele já passou. Com 50 e poucos anos ele já não estava mais aqui. Certo? E nem sabe o que andam falando dele hoje. Porque a Bíblia diz que quem morreu, dormiu. Então, valeu a pena? Isso é uma coisa para nós meditarmos hoje, né? Será que vale a pena a gente endeusar a pessoa e dizer, não, olha, tudo que ele disse era bom, era ótimo e tal? Não, irmãos, eu acho que nós temos que ter um senso crítico. E o nosso senso crítico tem que partir do parâmetro, que são os 10 mandamentos. Aqui diz que quem não conhece a lei, mas faz o errado, vai perecer também. Adianta não conhecer? Por isso que a gente tem que pregar, volta, né? Por isso que nós temos que pregar. E todos os que, conhecendo a lei, sob a lei, pecaram, pela lei serão julgados. Ou seja, Deus vai julgar cada um de acordo com o conhecimento que tinha. Versículo 13. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Justificado, a gente já sabe, significa perdoados. Ah, mas então eu tenho que comprar o perdão com obediência? Não, nós já vimos isso. O perdão vem pela fé, correto? Só que quando a pessoa tem fé, o Espírito Santo é enviado ao seu coração e ela anda em obediência à lei de Deus. Portanto, uma pessoa perdoada anda praticando a lei.
Versículo 14. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. No dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu Evangelho. Gentios que não têm lei. Sabe aquela pessoa que você vê, poxa, essa pessoa faz as coisas certas e tal, nunca estudou a Bíblia, nunca pertenceu a igreja nenhuma tal, mas você vê que é uma pessoa boa. Quem nunca conheceu uma pessoa assim? Não é verdade? Paulo está falando dessas pessoas. Fazem naturalmente as coisas que são da lei. Mas como é que ela aprendeu? A gente já estudou aqui, né? A voz da consciência fala na mente de todos. Jesus está falando na mente de todos. Há quem escute, assim como há os que não escutam. E essa pessoa, dentro do que ela recebeu de luz, ela andava, ela vivia. Então, a lei pela qual eles vão ser julgados é a luz que eles tiveram. Deus vai julgá-lo de acordo com seus pensamentos. O que vai testificar? A sua consciência. Será que ela dormia de consciência tranquila? Ou ela dormia de consciência pesada, sabendo que fez o errado? No dia do juízo, os pensamentos vão acusá-los ou defendê-los. E nós sabemos muito bem disso, não é verdade? Quando a nossa mente vaga por onde não deve, como é que nós nos sentimos? Bem ou mal? Mal. Não. Agora, quando a nossa mente está firmada em Deus, como é que nós ficamos? Bem, alegres, felizes. Então, Deus há de julgar os segredos, aquilo que se passava só na nossa mente, que ninguém via. Vai julgar por meio de Jesus. E vai julgar segundo o que Paulo disse que aconteceria, o Evangelho. Não entendamos mal, o Evangelho não é a regra para julgar. A regra para julgar é a lei. Quando ele diz que nós vamos ser julgados segundo o Evangelho, ele quer dizer o seguinte: olha, nós vamos ser julgados do jeito que eu já falei para vocês. O Evangelho são as boas novas, não é assim? E as boas novas, elas falam tanto da cruz quanto do juízo. Apocalipse 14, versículos 6 e 7. Vi um anjo voar pelo meio do céu, tendo o Evangelho eterno, para proclamar aos que habitam sobre a terra, a toda nação, tribo, língua e povo. E dentro desse Evangelho eterno, o que ele dizia? Verso 7. Dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. O Evangelho anuncia o juízo. Então é por isso que Paulo disse: Deus vai julgar os homens segundo o meu Evangelho. Então não é para que as pessoas entendam: tá vendo? A lei caiu, agora o que vale é o Evangelho. Não tem nada a ver. O Evangelho está anunciando o juízo, o qual tem por base a lei de Deus. Você vai ser julgado como? Comparando-se o seu caráter com a lei. Eis que tu, verso 17, que tens por sobrenome judeu, repousas na lei, te glorias em Deus, sabes a sua vontade e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído por lei, e confias que és guia dos cegos, luz dos que estão em trevas, instruidor dos nécios, mestre de crianças, que tens a forma da ciência e da verdade na lei. Tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras? Tu que abominas os ídolos, cometes sacrilégio? É interessante isso, né? Até eu vou comentar. A palavra sacrilégio é mal utilizada. Porque quando alguém faz algo que acham que é uma ofensa à imagem que está ali, dizem: olha, que sacrilégio, não é verdade?
Mas aqui Paulo usa a palavra sacrilégio aplicada justamente no sentido inverso, contrário. O cometer sacrilégio é justamente se prostrar diante daquela imagem ali, aquele ídolo. Não, é só uma representação do santo. Para Deus, a imagem de escultura é um ídolo. Ele chega a dizer em Isaías que é coisa ridícula. Pesado, né? Pesado. Deus fala, obra inútil. Voltando para cá. Verso 23. Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Porque como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. O tema continua sendo o mesmo dos primeiros versos, correto? Quem tem profissão de fé, porém não vive. Verso 25. Porque a circuncisão é, na verdade, proveitosa se tu guardares a lei. Mas se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se tornou em incircuncisão. E aqui a gente entende o que significa a palavra circuncisão. Circuncisão refere-se à profissão de fé da pessoa. Já ouvi definições diferentes, mas que não se encaixam com o sentido do texto, né? A profissão de fé, vamos substituir circuncisão por profissão de fé. A profissão de fé, ela é proveitosa para você? É proveitoso você dizer que você é crente se você guarda a lei. Se você realmente é diferente do mundo, correto? Aí é proveitoso você dizer que é crente, faz sentido. Você se torna um testemunho. A tua vida é uma pregação. Mas, se tu és transgressor da lei, a tua profissão de fé se torna em quê? Em nada. Ou seja, é como se você não fosse da fé. Porque quem é da fé tem testemunho. Quem não é, não tem. Correto? Verso 26. Se, pois, a incircuncisão. Quando ele fala de incircuncisão, você deve considerar alguém que não professa a fé. O que é não professar a fé? Um ímpio, não é nada, não sou cristão, pronto. Não sou de Deus. Se a incircuncisão guardar os preceitos da lei, porventura a incircuncisão não será reputada como circuncisão? É aquela história, né? A pessoa não recebeu a doutrina bíblica ali e tal, mas você vê que ela anda assim, numa correção, procurando fazer o que é certo. Isso pode acontecer, não pode? Então, acontece que essa pessoa, ela é até comparada ao crente. Tanta gente faz esse tipo de comparativo aí fora, não é? Conheço muita gente melhor que esses crentes aí que andam com a Bíblia debaixo do braço. E geralmente menciona alguém da família. Né? Não, porque meu avô era uma sumidade. Né? Não, porque a minha avó, você precisa de ver, vivia só para servir, para ajudar os outros e tal. É a respeito disso que Paulo está falando. Ora, essas pessoas fazem o certo dentro da luz que conhecem, elas acabam sendo consideradas por outros como se fossem crentes. E por Deus também. Portanto, se você fica naquela preocupação, né? Não, puxa, eu tenho aquele meu parente, que ele precisa entender aqui os mandamentos, precisa entender o que nós entendemos. Não entendeu, mas se ele não entender, ele está perdido. Não pense assim. Não é assim. Deus vai reputar a pessoa por crente se ela vive de acordo com a luz que ela teve. Então, entregue esta pessoa para Deus em oração. Se você pregou e está além da compreensão dela, está além da capacidade dela de receber, ok, deixe isso na mão do Senhor. Mas não se desespere. Deus está guardando esta alma. Tem pessoas que não vão receber mesmo toda a luz. Lutero não recebeu toda a luz. Mas eu espero vê-lo no céu. Amém. E tantos outros. Versículo 27. E a incircuncisão, que por natureza o é. Estou falando dessa mesma classe de pessoas. Não teve luz, mas anda na luz que teve. Ou seja, não teve muita luz. Teve uma pequena luz.
mas obedece. E a incircuncisão, que por natureza o é. Na época de Paulo, essa classe de pessoas correspondia àqueles que não tinham feito a circuncisão na carne. Se ela cumpre a lei, não te julgará a ti, que pela letra e circuncisão és transgressor da lei? Aqui Paulo está se referindo ao juízo que vai acontecer depois da segunda vinda de Jesus. Abram lá em Apocalipse capítulo 20. Apocalipse capítulo 20. Versículo 2. A Bíblia diz que um anjo prendeu o dragão, a antiga serpente que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. Então começaram os 1000 anos em que a terra ficará vazia. Versículo 4. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante os 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Então, Jesus veio, ressuscitaram todos aqueles que andaram na luz que receberam, e eles foram para morar com Cristo e reinar com Ele no céu durante 1000 anos. E lá a sua atividade será julgar o caso dos ímpios e julgar o caso dos que não foram salvos. É a isso que Paulo se refere lá em Romanos. Olha, aquela pessoa que vivia na pequena luz que recebeu, ela vai ser salva. E aí quando ela chegar no céu, ela vai julgar aquele que tinha profissão de fé, mas não andava em harmonia com a verdade. Aquele que falava, mas não fazia. Aquele que pregava, mas não vivia, este será julgado por aquele outro que nada conhecia, porém vivia. E Deus é justo por fazer isso, não é verdade? Deus é justo. Voltando para Romanos, capítulo 2. Paulo fecha nos versos 28 e 29 dizendo: porque não é judeu o que o é exteriormente, nem a circuncisão a que o é exteriormente na carne. É o que a gente falou, profissão de fé não é aquela que é externa. E até um detalhe, né? Mulher de saia comprida e Bíblia debaixo do braço não é sinônimo de cristianismo. Ah, pastor, o que é isso? É verdade. Homem de terno com Bíblia debaixo do braço não é sinônimo de cristianismo. Paulo está dizendo: não é judeu o que o é exteriormente. Tem coisas que dão a aparência de santidade, né? O pastor, o padre, o papa, todo mundo vestido lá a caráter, não é sinal de cristianismo ou santidade. Porque o exterior não é o que conta. Versículo 29. Mas é judeu o que o é no interior, e circuncisão aqui é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Mais uma vez, troquem circuncisão por profissão de fé. A profissão de fé verdadeira é aquela que vem do coração, não só da boca. É aquela que vem como resultado do toque do Espírito de Deus no coração. Ela não é só letra. Outra coisa que leva as pessoas a confundirem, né? Quando elas veem alguém que parece conhecer muito da Bíblia, falam: nossa, olha que cristão que ele é, olha que santo. Tanta gente, irmãos, que sabe muito da Bíblia e está vivendo em adultério, está vivendo coisa errada.
Não é assim? Então, o conhecimento em si não quer dizer nada. O que vale é a vida. É a vida. A vida que dá poder moral para alguém poder falar alguma coisa. Não, mas fulano é tão eloquente, você viu o que ele fala, rapaz, nossa, é lindo. Aquele lá arrasta multidões. Satanás também arrasta mais multidões, inclusive. Né? Essas coisas não são sinais. Olha, aquele cantor tem a unção. Ah, por que não? Quando ele canta, o povo, né, o ginásio vem abaixo. Mas eu acho que o coração das pessoas devia ir para cima. Né? Quando cantasse, aí sim, uma música elevadora, né? Uma música que aproxima as pessoas do céu, certo? Agora essa ideia de que não, veio tudo abaixo, todo mundo se divertiu, então, assim. Sabe, a gente tem que mudar um pouco os nossos conceitos. E eu estou usando coisas que existem no nosso dia a dia para a gente entender melhor, fica mais fácil, né? O louvor do verdadeiro cristão não provém dos homens. Jesus disse: ai de vós, quando todos vos louvarem, vos bendizerem, porque assim fizeram com os falsos profetas que vieram antes de vós. Então, você está buscando elogios? Está correndo atrás de elogios? Está na contramão. Jesus não buscou elogio de ninguém. Ele orava todas as noites, buscando a certeza de que o Pai o aprovara. É o que deve acontecer conosco. Nós devemos buscar a certeza de que Deus nos aprova e andar com ela. No tempo de angústia que nunca houve, que está para vir, a única coisa que nos manterá de pé é a certeza de que somos aprovados por Deus. É a confiança de que Ele nos ama. Nada mais poderá nos manter em pé. E o diabo sabe disso. Por isso que ele quer tirar isso. Ele quer que nós busquemos a aprovação dos outros. Ele quer que nós fiquemos sentidos porque os outros não nos valorizam. Mas essas coisas, meus irmãos, não devem ser levadas em consideração pelo verdadeiro cristão. O louvor verdadeiro não provém dos homens, mas de Deus. Hoje você pode ter a certeza de que Deus te aprova por oração. Quando você pede, Deus te confirma. Mas chegará o dia em que você ouvirá dos lábios sagrados: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra na alegria, no gozo do teu Senhor. E todo verdadeiro cristão busca chegar lá e ouvir do seu Criador as palavras de elogio e louvor. Quem gostaria de dizer a Deus: Senhor, eu quero prosseguir, eu quero avançar nesta caminhada e ouvir dos teus lábios o louvor. Que assim seja, irmãos, que todos nós sejamos achados fiéis em nome de Jesus. Amém? Vamos nos ajoelhar e falar com Deus. Senhor nosso Deus, nós agradecemos as bênçãos dadas até aqui. Pedimos que o Senhor venha nos guiar a fazer sempre a Tua vontade. E que busquemos o louvor que vem de Ti e do alto, e não o louvor dos homens e das criaturas. Dá-nos uma experiência genuína, para que nenhum de nós se vanglorie apenas de uma profissão de fé, mas que todos sejamos cristãos de verdade. Amém. Cristãos que Te obedecem e não só falam. Amém. E assim, ó Deus, que não só a nossa pregação, mas principalmente a nossa vida seja um testemunho de poder, para que as pessoas se convençam de que o Evangelho não é só teoria, mas é de fato a oferta do Teu poder para renovar e mudar aquele que crê. Pedimos que abençoe a igreja,
abençoe aqueles que nos assistem, fortalece o teu povo e agrega a ele aquelas almas sinceras que desejam andar pelo bom caminho. Pedimos estas bênçãos em nome de Cristo Jesus. Amém. Convido você que nos assiste a seguir acompanhando as mensagens que são transmitidas ao vivo. As transmissões ocorrem terças-feiras, 8 da noite, e sábados em 2 horários. 15 para as 10 da manhã é a Escola Bíblica das Crianças e 11 horas da manhã o culto divino. Se você quiser pertencer a esta igreja, se você está convencido de que esta é a igreja que prega a verdade, o Ministério Quarto Anjo, Advertência Final, entre em contato por e-mail e nós vamos poder te auxiliar tanto no envio de estudos bíblicos quanto no teu preparo para o passo do batismo e para a comunhão com os irmãos também. Tome nota do nosso e-mail, contato@advertenciafinal.com.br. Feche os teus olhos, vamos invocar as bênçãos do Senhor sobre a tua vida antes de encerrarmos esta transmissão. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e de ti tenha misericórdia. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Amém. Lembrando, você nos assiste pelo canal youtube.com/TV Advertência Final. Ou também tem informações adicionais pelo site advertenciafinal.com.br. Fique com Deus e até a próxima oportunidade.